Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Alfredo Pereira Júnior, do canal Diálogos Interdisciplinares, tratando de um tema muito relevante para a discussão de economia política na atualidade, que é o chamado dinheiro fiat. Há cerca de 2 anos eu fiz um vídeo que está no canal Bioética da Governança, falando sobre o grande escândalo da economia política, que seria justamente o fato do dinheiro ter se tornado um código de computador que pode ser gerado arbitrariamente, seja pelo Estado, né, pelos governantes, seja por pessoas, qualquer pessoa que tenha criado um sistema que dê algum tipo de confiabilidade para esse código. Foi o caso, né, do Bitcoin, por exemplo, né? Bastante questionável. Mas então eu quero novamente ressaltar qual a natureza última do dinheiro na atualidade e por que é possível acontecer fenômenos como o orçamento secreto no Brasil, né? Porque nós temos uma crença no país de que a criação do dinheiro vem do orçamento aprovado no Congresso. As pessoas lutam, se degladiam, né, para ter verbas aprovadas no orçamento, né, e inclusive, né, se tem a ilusão que poderia haver um controle da quantidade de dinheiro emitida por meio de uma regra como o teto de gastos, ou a chamada regra de ouro, né, que já era mais antiga, que seria a ideia de que o governo não pode gastar consigo próprio, com o seu funcionalismo público, né, mais do que uma certa quantidade do orçamento, né? O teto de gastos seria, né, tentando limitar num certo montante, né, a quantidade de gastos públicos de emissão, porque a gente sabe pela teoria monetária moderna que se o governo gasta, ele emite, certo? Então, você limitar o gasto seria uma forma de limitar as emissões, uma forma ilusória. Na prática, a gente vê que não é isso, né? Nós temos teorias acadêmicas, né, discussões muito abstratas sobre o dinheiro, mas na prática é assim. Quem cria o dinheiro é quem coloca um código no computador, né? E isso é feito de modo arbitrário. Por isso a gente chama de dinheiro fiat, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a história do dinheiro, muito de leve, só para a gente tentar deixar claro isso, como é que as pessoas ainda estão presas em conceitos antigos do dinheiro. Então elas acreditam que o dinheiro é uma certa quantidade que pode ser controlada pelo legislativo. Errado. Não é isso. Isso também, essa crença é ruim para projetos de mudança da sociedade. Então eu vou terminar tentando argumentar brevemente por que as tentativas de se implantar o socialismo, entendido como uma sociedade justa, sem exploração do homem pelo homem, ou da mulher pelo homem, falhou. O problema está que o conceito de dinheiro em Marx, tá? É complicado isso, mas eu vou tentar levantar minha hipótese aqui. Quem discordar, discordou, né? Tá, então vamos ver. Tem uma série de estudos que discutem a questão da origem do dinheiro, tal como a gente conhece hoje, né? É claro que certos objetos eram usados como um meio de troca no passado, né? Mas, segundo determinados estudos, quem explica isso muito bem é o André Lara Rezende, né? Haveria uma coincidência ou uma identidade do dinheiro com o Estado, né? Então, o Estado formata a sociedade. A organização social, ela não pode prescindir do Estado, né? A partir do momento que o ser humano se estabeleceu, formando cidades, processo de urbanização, desenvolvendo a agricultura, depois a indústria, né? Então, isso tudo precisa de uma organização, de uma administração, como a gente diz na área de administração, né?
A administração pública ela molda a organização social, né? E vice-versa, a organização social também determina a natureza do Estado ou as funções que o Estado exerce na sociedade. É claro que não se pode separar sociedade e Estado, a não ser analiticamente, né? Metodologicamente, para a gente estudar, né, as características de cada um, mas na realidade você tem uma série de conexões íntimas entre a máquina estatal e as instituições, né, do Estado, atualmente os 3 poderes da República Democrática e a vida do povo, né, que se faz de uma forma organizada em instituições como a família, como, né, as empresas do sistema produtivo, da área de serviços, que é a área que mais cresce atualmente, né? Então nós temos conexões íntimas entre tudo isso e o Estado. Mas o primeiro modo do Estado se legitimar como emissor da moeda e a forma do Estado exercer seu poder através da moeda, porque essa é realmente a grande função da moeda, é de possibilitar o exercício do poder do Estado, né? O Estado soberano que emite a moeda e que aceita como pagamento de impostos. A primeira forma foi, né, usar um metal valioso, né, porque então nesse caso o dinheiro teria um valor intrínseco. Isso levou a uma série de movimentos, né, de extração desses minérios, inclusive, né, na colonização brasileira nós temos aí o famoso ciclo do ouro em Minas Gerais, né? Por que isso? Porque para emitir moeda nova, digamos assim, entre aspas, né, precisava ter mais ouro, mais prata, ou, no último caso, né, cobre, níquel. Isso era um fator limitante da emissão de dinheiro, né, a quantidade de metal disponível, né, para emitir a moeda metálica, né? Depois, né, chegou um momento que precisou fazer a moeda de papel para poder estender além da posse do metal, né? E aí começou-se a procurar um lastro, né, que, né, no século XX, até a primeira metade do século XX, né, foi pouco a pouco se associando e se estendendo na segunda metade do século XX, até os anos 70, 80 e um pouco até hoje, né, foi se associando a emissão de moeda, que no caso era o dólar, com o controle da extração e do refino do petróleo. Aí nós temos o chamado petrodólar. Então, isso foi simultâneo ao domínio americano, depois da vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra. Então se criou um sistema monetário, né, tomando o chamado petrodólar como referência. Mas chegou um momento também que, por vários motivos, esse sistema também colapsa, né? Nós ainda estamos nos estertores desse sistema, né? E aí vem 2 conceitos de moeda que os seus defensores alegam que já se aplicam a toda a história, que é as pessoas que não sabiam, né? O conceito de moeda fiduciária e moeda fiat. O que é a moeda fiduciária? É aquela que expressa a confiança que a sociedade tem em determinado agente econômico, né? Então, uma parte da sociedade confia no Bitcoin, né? Porque ele na verdade é uma moeda fiat também, porque uma pessoa decidiu criar essa moeda e criou uma certa quantidade de Bitcoin que se mantém até hoje, né? Ela vai se valorizando na medida que as pessoas confiam no Bitcoin como uma moeda, né? Na verdade, não é propriamente uma moeda no sentido de uma moeda estatal, que seja respaldada pelo Estado. Isso é muito importante para haver estabilidade
e para haver uma confiança realmente bem fundamentada, né, é bom que a moeda esteja respaldada pelo Estado. O Bitcoin não é, ele é respaldado no blockchain, que é o fato de que o código gerador do Bitcoin ele está distribuído numa rede de computadores em todo o planeta. Então, se uma pessoa adquire o Bitcoin, uma certa quantidade do Bitcoin, né, o registro disso vai ser feito numa série de computadores. Isso dá uma garantia que aquela moeda imaginária, né, ela é daquela pessoa. Não há como tirar daquela pessoa, porque está inscrito numa série de computadores. Tá? Então essa seria uma moeda que ao mesmo tempo está baseada na confiança, pelo fato do sistema blockchain garantir a posse por uma pessoa, né, que tem o código, e ao mesmo tempo é uma moeda fiat. Só que, né, quem criou o Bitcoin foi talvez esperto de impossibilitar a emissão de mais Bitcoin, porque, né, o ato de criação foi único, né? Então isso evitou que o Bitcoin tivesse esse problema que a gente tem com as moedas estatais, que eu vou falar agora, que esse realmente é um problema que parece que pouca gente entendeu. Curiosamente, quem entende mais são pessoas da área jurídica, né? Como a Ellen Brown, que é uma advogada americana, que escreveu um livro sobre isso, que trata desse assunto, dentre outros assuntos, né? A questão é quem cria a moeda fiat. Se a gente for com o microscópio olhar isso muito de perto, quem cria a moeda fiat é aquele funcionário do banco estatal que coloca um certo código num certo computador, certo? As pessoas paranoias podem começar a imaginar um monte de coisa, que essa pessoa, digamos que ela queira criar uma certa quantidade de dinheiro para ela, então ela vai lá de noite secretamente e cria dinheiro para ela, e ninguém vai ficar sabendo disso. Será que alguém vai ficar sabendo? A sociedade acredita que quem cria o dinheiro é o Estado ao fazer o orçamento, né, que seria a quantidade, um certo montante de gastos daquele Estado nacional, soberano, durante um certo tempo, no caso, um ano, geralmente, né? Então ali estaria criada a moeda fiat pela vontade dos nossos representantes, né, deputados, senadores. Só que para isso funcionar, teria que haver uma conexão necessária, infalível, entre a decisão do Congresso e aquele funcionário que está apertando o botão do computador, né? Lá no caso do Brasil, no Banco Central, né? E se não houver? Né? Toda essa discussão de autonomia do Banco Central tem muito a ver com isso, porque a sociedade quer crer que o Banco Central autônomo vai ser honesto, de não estar fazendo emissões que não sejam autorizadas pelo Congresso, certo? Mas essas emissões, na verdade, podem ser autorizadas por outras partes do governo federal que não estão necessariamente sob o controle público via Congresso. Tá? Por exemplo, um ministro. Né? Pode haver emissões de títulos também resgatados pelo Banco Central. Essa emissão de títulos é justificável por vários motivos, como no caso aí da pandemia, para socorrer as pessoas, certo? Isso pode ser feito fora do orçamento anual aprovado no Congresso. Então, o orçamento anual aprovado pelo Congresso é só uma referência para a sociedade, para a questão da confiança que se tem no governo também. A sociedade quer confiar que não tem gente lá emitindo dinheiro para pôr no próprio bolso, certo? Então, dentro do conceito de moeda
fiduciária, né, é preciso que haja um processo que garanta a confiança da sociedade no Estado no processo de emissão de moeda, para que não emita demais, para que emita e use essa moeda de uma forma que seja justa, que seja de acordo com os interesses da sociedade, porque se usar essa moeda mal, vai gerar inflação, né? Então, a sociedade se preocupa com as emissões, e o modo que existe de tentar controlar isso tem sido, né, a aprovação pública no Congresso pelos representantes eleitos e, né, medidas como a regra de ouro, teto de gastos, etc. Só que isso ainda está dentro de um conceito de moeda fiduciária. Na moeda fiat não é bem assim, né? Na moeda fiat, de fato, não existe esse controle, tá? Se nós tivermos funcionários desonestos operando esses computadores, eles vão emitir para si mesmo e ninguém vai ficar sabendo, tá? Desculpem aí os paranoicos, mas isso aí é chato de dizer, né? Ninguém diz isso, mas eu estou dizendo porque eu acho importante, porque isso também abre um caminho novo para o processo de transformação social, de redução da desigualdade, de New Green Deal, de nós temos um uso diferente do dinheiro na sociedade. Que eu não vou tratar propriamente aqui desse processo, que eu tenho feito outros vídeos sobre isso, né? A ideia de uma governança digital, democrática, né? Uma proposta de um aplicativo em que as pessoas possam, usando o seu celular, ter um contato direto com o Estado, nos planos municipal, estadual e federal, e receberem a renda básica, receber auxílios para empreendimentos produtivos, cooperativos, para cuidados com pessoas, para tudo aquilo que for válido, as pessoas possam ter um contato direto com uma agência de desenvolvimento federal e receber diretamente o dinheiro na sua conta sem passar por intermediário, sem passar por político que vai lá pedir dinheiro para depois ganhar voto. Não precisa disso, pode ter um contato direto entre os bancos públicos e uma agência de desenvolvimento federal que pode emitir o dinheiro fiat, né, e colocar direto na conta do cidadão, a partir de uma justificativa, né, ou a renda básica, ou um empreendimento produtivo, ou, né, um cuidado com pessoas vulneráveis, carentes, né, etc. Né, tendo a justificativa, não precisa de ter o político aqui da região que vai lá e secretamente em Brasília faz conchavo lá com quem está no poder e consegue que o ministro lá assine a liberação de uma verba para fazer uma obra que essa pessoa vai usar depois para ganhar voto, para se reeleger. Isso aí acaba, né? Porque o cidadão, pelo seu aplicativo celular, ele pede uma verba, por exemplo, para plantar arroz e feijão, né, para uma população carente, e ele recebe o dinheiro pelo aplicativo e ele faz um relatório, demonstração do uso do dinheiro pelo aplicativo. Então é um contato direto entre o cidadão e quem emite o dinheiro, em última análise, né? Então, com esse novo sistema, seria o povo que controlaria a emissão do dinheiro através, né, desse sistema de tecnologia da informação, que vai requerer uma série de desenvolvimentos técnicos que a gente pode fazer, nós temos condições de fazer, né? Então, eu vou terminar falando como isso é importante para aqueles grupos da sociedade que entendem que a superação dos grandes problemas do capitalismo vai se dar por meio de uma sociedade sem exploração do trabalho, uma sociedade socialista que pode ser democrática, nada impede que seja democrática, né? E através de um sistema justo de distribuição do dinheiro e distribuição da riqueza gerada pelo trabalho das gerações passadas, né? A gente pode ter um processo gradual de evolução para o socialismo sem revolução, sem tomada da propriedade de ninguém, né? Mantendo o direito de propriedade, porque o Estado pode emitir o dinheiro fiat e pode alocar esse dinheiro de uma forma que vai reduzir a desigualdade e vai
possibilitar novos empreendimentos produtivos de forma cooperativa, sustentável, dentro de critérios, né? Pode estabelecer critérios, porque quem emite a moeda pode estabelecer como ela vai ser distribuída na sociedade, como vai ser usada, pode controlar isso e deve controlar isso, né? Atualmente tem uma gap, uma lacuna entre quem emite e quem usa. E essa gap possibilita a corrupção, né? Possibilita a politicagem, né? Possibilita o orçamento secreto. Tudo isso que acontece que a sociedade execra, né? Ninguém quer que isso aconteça, mas acontece. Por que acontece? Porque não tem um contato direto entre o cidadão e a cidadã e quem emite o dinheiro. Está cheio de intermediário, né? Se aproveitando disso, certo? Então, o jeito de resolver isso, né, é ter esse contato direto via tecnologia da informação. Não é um contato presencial, né? Óbvio. Entre aqueles funcionários públicos do Estado Federal que têm o poder de emitir o dinheiro, né, e o cidadão. Só que, é claro, isso tem que ser dentro de uma série de critérios, né, aprovados na sociedade, critérios éticos, né? E não são esses funcionários por si que vão decidir, eles estão subordinados, né, a uma diretoria do Banco Central, né, ao Ministério da Economia. Então é preciso criar os bancos públicos, no caso aí seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil, o Banco Central, Caixa Econômica, certo? Um consórcio desses bancos públicos tem que estar ligado a uma agência de desenvolvimento a ser criada, composta de cientistas, tecnólogos que tenham um currículo, né, que estejam vinculados à universidade pública, que estejam já acostumados a fazer esse tipo de avaliação, né, da qualidade dos projetos, no caso aí dos pedidos de verba, para aprovar ou não aprovar, tá? Bem, mas agora vamos falar então um pouquinho da questão da transição para uma sociedade socialista, né? É claro que eu vou ser aqui muito sumário, tá? Vocês me desculpem, eu também nem teria condições de ser muito detalhado, porque é um assunto tão vasto, né? Mas acontece que um autor chamado Karl Marx, né, dedicou sua vida a entender como é que funciona o capitalismo, né, mostrar que o capitalismo tem uma contradição insolúvel dentro do próprio capitalismo, que em poucas palavras seria o fato de que há um aumento crescente da desigualdade e isso vai reduzir o mercado, vai reduzir a demanda, né? E então, com isso, o sistema produtivo ele vai crescer bastante no primeiro momento, né? As chamadas forças produtivas vão crescer e vai chegar um ponto que elas vão definhar, né? Porque pelo fato de existir exploração do trabalho e pelo fato da maioria da população consumidora ser trabalhadora, então o dinheiro que é recebido pelo trabalhador pela massa trabalhadora, pela população trabalhadora de um país, vai ser insuficiente para adquirir os produtos, né, que as empresas geram, né? Vai sempre haver um excedente, mas o capitalista, o burguês, precisa vender tudo para ter o lucro, né? Aí começa uma odisseia aí de busca de novos mercados, neocolonialismo, etc., até o ponto, né, que esses países colonizados conseguem sua independência e aí cria uma burguesia interna que também precisa realizar o seu lucro através da venda dos produtos, mas vai ter um excedente. Aí então, o que vai acontecer, né? Vai haver, pela inovação tecnológica, vai haver uma forma de potencializar o lucro, mas com isso também se reduz o número de emprego, né? Então nós temos um contingente da população mundial com desemprego crônico, né? E, bem, não vou conseguir aqui tratar de tudo isso. O X da questão é o seguinte, né? Qual a forma de chegar no socialismo, segundo Marx, né? Seria a estatização da propriedade, né? A gestão estatal da economia, o chamado planejamento central, que depois
com Stalin e outros, chegou assim ao paroxismo, né, de criação de uma burocracia que atua em interesse próprio e deixa o povo à margem, né? E com essa estratégia, o que aconteceu? Né? Entre muita coisa que aconteceu, né? Você tinha empresas que eram produtivas porque tinha lá o burguês que, pelo seu próprio interesse, tornava essa empresa produtiva, criativa, gerando desenvolvimento, desenvolvendo produtos, né? Procurando eficiência, né? Buscando novas matérias-primas, administrando bem o capital de giro, evitando, né, fraudes, evitando que a empresa fosse de alguma maneira inviabilizada por um mau funcionamento, né? Aí você tem essa propriedade, essa empresa é estatizada e é controlada por um monte de gente que não entende do assunto e começa então a definhar, certo? Então, então, resumindo a ópera, né, esse caminho de chegar ao socialismo por meio da expropriação da propriedade produtiva é furado, tá? A China está conseguindo reverter, né, a estagnação que essa estratégia leva, né, pela reprivatização da gestão das empresas produtivas, né? Métodos de gestão de empresa privada em empresas que chegam a 50% de capital privado, 50% de capital público. Né? Essa é a forma que a China conseguiu reverter isso e hoje é o país, é a maior potência industrial do planeta. E isso não é pouco não, tá? Isso é muito. Então o caminho para o socialismo é iluminado pela China, não tem outra, né? Não tem outro caminho que funcione, é a China, tá? E aí a gente entra onde eu quero chegar. Como é que a China consegue fazer isso? Pelo controle do dinheiro, tá? Não é pela propriedade. A China está abrindo mão da propriedade estatal. Ela está o Partido Comunista Chinês controla a economia por meio do dinheiro. E já lançaram, inclusive, o dinheiro digital, que é usado, dentre outras coisas, a moeda digital do Banco Central Chinês, moeda central do Estado chinês, né? Não do Banco Central. Essa moeda é usada, por exemplo, para compensar ou premiar quem desenvolve atividades ambientalmente amigáveis, né? Atividades sustentáveis, ambientalmente sustentáveis, certo? Então, o que mostra aqui duas coisas. Primeiro, o Estado pode emitir dinheiro à vontade segundo sua estratégia de poder. Na China, a estratégia de poder é construir o socialismo. É uma sociedade para beneficiar o povo. Não é um governo do povo, mas é um governo para o povo, né? Então essa é a estratégia deles. Eles usam o dinheiro para isso. E pode emitir à vontade. E quando se cria a moeda digital estatal, necessariamente está criando. Está gerando dinheiro. Não tem como você criar uma moeda sem gerar dinheiro novo, entre aspas, né? E o primeiro fato, né? Quem tem poder na sociedade pode emitir dinheiro. Não só o Estado, né? Quem tem alguma forma de poder pode emitir dinheiro. E, segundo, o caminho para o socialismo é via dinheiro, via o modo como o dinheiro é distribuído e usado e direcionado de acordo com uma estratégia do poder estatal, do povo organizado no Estado. Tem que ser um Estado popular, né? A China é uma república popular, quer dizer, uma república que expressa os interesses do povo, certo? Então, conclusão, não se deve expropriar ninguém, né? Quem tem uma propriedade, trabalhou, lutou para ter essa propriedade,
tem que ser respeitado, né? Tem que respeitar o direito de propriedade, tem que separar o socialismo da ideia de expropriação da propriedade. O caminho para o socialismo é ter um Estado popular que expressa o interesse do povo e emitir e usar, distribuir e direcionar o uso do dinheiro para atividades que reduzem a desigualdade, que possibilitam que as pessoas tenham autonomia financeira, né? Através de um sistema em que o dinheiro é fornecido diretamente para o cidadão, para a cidadã, e a pessoa então não vai depender de outra para sobreviver, no sentido de ter que trabalhar para uma outra pessoa, de ter que vender, ser explorado por outras pessoas que são proprietárias para poder sobreviver, né? O dinheiro dos capitalistas veio do Estado também. Então o Estado não precisa tirar esse dinheiro dos capitalistas para promover uma estratégia, uma transição socialista. Basta emitir mais dinheiro de forma criteriosa e aplicar esse dinheiro em novos empreendimentos produtivos, né, que criem trabalho, renda, que sejam ambientalmente sustentáveis, né, nos New Green Deals. Aí a gente pode chegar até o socialismo de uma forma, inclusive, democrática, plenamente democrática, porque a China, todo mundo sabe, não é plenamente democrática. A forma de governo é ditadura, né? A gente não quer isso para o Brasil ou para outros países, a gente quer um sistema democrático, né? Mas é possível se chegar gradualmente a um sistema socialista democraticamente, por um uso adequado do dinheiro, através de mecanismos de tecnologia de informação que coloquem o cidadão e a cidadã em contato direto com os poderes centrais, né, fazendo solicitações, fazendo denúncias, né, controlando, fiscalizando os gastos que são feitos por meio desse sistema. Certo? Então, eu agradeço a atenção de todos. Quem não concordou, fique livre para me criticar, né? Eu sou apenas aí um pensador, que não sou candidato a nada, né? Nós temos eleição aqui amanhã no Brasil, não sou candidato a nada, e estou querendo apenas ajudar as pessoas a pensar um pouco melhor sobre uma questão que é fundamental, é central para a sociedade contemporânea, tá? Um abraço para todos.